Gêneras sofrem sendo barradas, por exemplo, pela Polícia Federal nas fronteiras dos países para onde viajam, sofrem por não poderem se apresentar em salas de aula com o nome e o gênero ou sexo que as representa, sendo alvo de zombaria, deboche e espancamento. Enquanto se discute nos tribunais em inúmeros processos que levaram por vezes anos a chegar às cortes, se é legítimo, na forma do ordenamento jurídico, a mudança do nome e do gênero /sexo, ou se só seria possível mudar o nome, mas deixar o sexo /gênero na forma original, porque se teria então uma grande preocupação com um futuro provável terceiro que pudesse vir a ser enganado, ignorando nesse rumo o sofrimento da parte que é real e que está diante de nós. Enquanto perdurar esse não enxergamento, essa cegueira quanto ao sofrimento que agride a dignidade das pessoas humanas, estaremos contribuindo para a homofobia, para o preconceito, para a discriminação e para o aumento de uma enorme dor social que leva à violência e impede a paz social. É preciso, portanto, que a magistratura dê o quarto passo, que significa pôr de lado questões bizantinas, discussões burocrático-teóricas e, recebendo as ações, julgá-las no mérito, determinando que venham as provas necessárias e dando as sentenças que as pessoas vieram à justiça buscar. E eu não estou dizendo que as sentenças dos juízes ou os acórdãos dos desembargadores devem ser nessa ou naquela linha, pois entendo que se deve preservar a independência do magistrado. O que quero dizer é que devemos permitir que as ações tramitem e cheguem ao Supremo Tribunal Federal, para que a Corte decida o que está de acordo com a Constituição e como deve ser preservado o direito à diferença, o direito à dignidade, o direito à liberdade com igualdade da pessoa trans. Para isso importa salientar que as ações devem ser distribuídas. E quero nesse momento sublinhar o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pelo NUDIVERSES, Núcleo da Defensoria Pública de Diversidade Sexual, na pessoa de sua coordenadora, a defensora pública Lívia Cáceres, que juntamente com a coordenação da Justiça Itinerante, que eu tenho a honra de integrar com um grupo já expressivo de juízes e juízas, estabeleceu um protocolo para distribuição de ações chamadas Ações de Requalificação Civil de Nome e Gênero. Nesse protocolo, estabeleceu-se que as ações ao serem distribuídas devem fazer-se acompanhar da certidão de nascimento, da documentação da pessoa transgênera, uma declaração assinada por médico de que aquela pessoa ou se submeteu já a uma cirurgia ou não quer se submeter à cirurgia, mas apresenta as condições necessárias para ser considerada uma pessoa trans, justamente por aquilo que foi dito pelo ministro Aires e pelo ministro Fux. Nós não conhecemos tudo. Que a pessoa apresenta desconforto com o sexo anatômico atual e que a pessoa deseja perder essas características adotando outras. O testemunho, geralmente duas testemunhas, que confirmem essa causa de pedir, certidões dos distribuidores, no nome atual da pessoa trans e no nome que ela quer adotar, e, por fim, um parecer da assistência social que a Defensoria Pública vem produzindo. É esse o atual estado da arte. Eu concordo com Berenice quanto a uma possível patologização da pessoa trans, que é inequivocamente um erro. Só que o que queremos é convencer um grande número de magistrados de primeiro grau que ainda não têm esse conhecimento
a que eles possam dar a decisão que deles se espera. As ações têm sido distribuídas com essa formatação nas varas de registro, nas varas de família e nas justiças itinerantes. E hoje são 26 justiças itinerantes no estado do Rio de Janeiro, uma especializada em questões registrais, que atende todas as sextas-feiras no Sambódromo, na primeira vara de infância e juventude, de 9 às 3 da tarde. O número de ações de requalificação civil aumentou nos últimos 10 meses, desde que assentamos o protocolo, de forma expressiva, e com o trabalho também exemplar de vários magistrados de primeiro grau, como as juízas Cláudia Mota, Ana Licasalho, Daniela Brandão, Lísia Carla, Tereza Nara, Letícia Ferreira, André Brito, entre outros, temos obtido um percentual bastante elevado de sentenças de procedência, mudando o nome e o sexo/gênero. E essas decisões, eu trouxe 3 exemplos, porque parecem mentira. Há coisa de mais ou menos um ano atrás, eu estive presente num debate parecido com esse, que foi organizado pela Defensoria Pública do Estado. E um dos palestrantes, agora não me recordo quem, disse que, em média, o levantamento feito pela Defensoria Pública indicava a demora de 447 dias para que saísse a sentença num caso de processo de requalificação de nome e gênero. Eu tenho 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo, da Mariana, ela entrou com ação pela Defensoria Pública em 30 de setembro de 2016. A sentença saiu em 18 de novembro de 2016. Setembro já pelo fim, outubro e novembro. No caso do Francisco, ele entrou também pela Defensoria em 13 de janeiro de 2017. E a sentença, e a André vai ser minha testemunha, é de 27 de janeiro de 2017. E por fim, no caso do André, ele entrou com a ação em 10 de janeiro de 2017 e a sentença veio em 3 de fevereiro de 2017. Então, a realidade, 3 notícias, dentre várias outras, são bastante alvissareiras. Primeiro, no sentido de que a mudança sócio-jurídica começa a caminhar de uma maneira um pouco mais célere. O Superior Tribunal de Justiça determinou por acórdão da lavra da ministra Nancy Andrighi a alteração do prenome e da designação de sexo de um transexual de São Paulo que realizou cirurgia de transgenitalização sem que constasse da nova certidão que a requalificação civil fora feita por ordem judicial. Essa é uma notícia muito alvissareira. Em segundo lugar, o Ministério Público do Rio de Janeiro, em agosto desse ano, autorizou por resolução assinada pelo Procurador-Geral de Justiça que travestis e transexuais podem ser identificados em crachás e outros documentos internos do MPRJ com o nome que adotaram como seu nome social. Inclusive, eu e Mariana vamos encaminhar ao desembargador Milton Fernandes, presidente dessa corte, um requerimento que seja feito no mesmo sentido no tribunal. E, em terceiro lugar, em decisão absolutamente inovadora, a juíza Daniele Lima Pires Barbosa, aqui do Rio de Janeiro, deu uma sentença em que afastou a coisa julgada em ação proposta por pessoa trans que havia conseguido em ação anterior somente a troca do nome.
Então, numa ação anterior, somente lhe concederam a troca do nome e ficou, por exemplo, Vitória, sexo masculino. Essa mesma pessoa retornou à justiça, entrou com uma nova ação, pedindo que fosse retificado, fosse feita uma retificação no registro civil para que constasse o sexo/gênero feminino. Essa é uma questão que os juristas que me escutam da plateia sabem que é uma encrenca, não é, ministro Aires Ricardo, desembargador Ricardo, a questão da coisa julgada. Pois bem, a juíza aceitou o processamento da nova ação para retificar a certidão anteriormente obtida, declarando que a justiça não poderia piorar a situação da pessoa a partir de uma prestação jurisdicional incompleta e que trazia à parte autora tanto constrangimento quanto a situação anterior que vivenciaram. Portanto, é possível aos juízes afastar o sofrimento da vida das pessoas que procuram a justiça. E eu termino, já que se falou tanto em música e poesia hoje nesse evento, com a música Braços Cruzados, um trechinho do Braços Cruzados da Zélia Duncan, que diz: que ferramenta eu uso para viver? Como é que eu faço para ajudar você? Alguém aqui acredita que não tem nada com isso? Será que nada tem vínculo? Tudo é por acaso? Mas quem é que joga os dados? Deus ou seus diabos? Quem decide qual o lado abençoado? Deus ou seus diabos? Será que nenhum de vocês sabe falar português? Então, em nome da nossa dor, eu exijo um tradutor, alguém de carne e osso, alguém em quem se possa confiar um pouco. Eu quero menos abandono, mais cuidado, Cristo Redentor. Eu vi seus braços cruzados, tudo é ilusão. Ando pelas ruas, tem de tudo, menos solução. Eu gostaria de, num futuro, talvez não tão distante, que nós do Judiciário pudéssemos ser esses tradutores. Muito obrigada pela atenção.